Vamos abrir as Escrituras no livro de Mateus, capítulo 22, apenas o verso 29. Que nos diz assim: respondeu-lhes Jesus: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Mateus 22, verso 29. Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Senhor, nós mais uma vez oramos, pedimos que o Senhor nos dê luz da Tua palavra e nos leve a compreender aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Que o Teu Espírito possa ir muito além de nós, das nossas debilidades, e o Teu propósito ser cumprido. Para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. O meu desejo é compartilhar sobre a obra de Deus na palavra, ou que procede da palavra. Devemos falar um pouco sobre a edificação da casa de Deus, mas eu queria deixar essa introdução, fazer essa introdução, lançar esse fundamento da inerrância e do lugar primeiro da palavra do Senhor. E vou tomar esse texto porque ele representa uma declaração de Jesus extremamente providencial, não só para aquele dia, ou para aquele tempo que ele estava sendo confrontado pelos saduceus, também pelos fariseus, mas também isso serve para toda a etapa da história da igreja e especialmente agora para nós nesses dias. Os saduceus estavam sempre procurando armar uma armadilha para Jesus, eles e os fariseus. Eles eram os mestres da lei, eles que detinham as chaves do conhecimento, pelo menos eles assim achavam que tinham, né? O Senhor falou que na cadeira de Moisés estavam sentados os escribas e os fariseus. E por isso o Senhor traria um juízo maior a eles, porque eles não entravam no reino e ainda atrapalhavam aqueles que queriam entrar, né? E quando eles fazem várias perguntas ao Senhor, em uma delas eles perguntaram sobre a ressurreição. E não vou entrar nesse ponto, mas essa resposta de Jesus mostrando que eles erravam por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Aparentemente é estranho Jesus falar isso, parecia irônico, porque eles eram aqueles que mais estudavam as Escrituras. E Jesus está dizendo que eles não conheciam as Escrituras. Ou seja, é possível estudar as Escrituras, e quanto mais estudar as Escrituras, menos conhecer as Escrituras. Por quê? Porque a motivação estava errada. Em Mateus 19, não precisamos abrir, eles se aproximaram de Jesus e perguntaram se é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo. Novamente, eles estão querendo pegar Jesus numa armadilha. E Jesus responde assim: vocês não têm lido as Escrituras? Puxa, mas ele está falando com os fariseus, os escribas, os mestres da lei, e Jesus está perguntando: vocês não leram? Em outras palavras, realmente vocês não leram. Não, nós lemos o que as Escrituras dizem. Não, vocês não leram. Essa é a sensação que eu tenho. Vocês, quando leram as Escrituras, vocês leram projetando as suas opiniões pré-determinadas. Então, por mais que as Escrituras não falem assim, vocês vão encontrar vão achar meios de determinar, decidir que elas falam assim. É como se tivesse um óculos com os conceitos já escritos. E quando eles liam as Escrituras, eles achavam aqueles conceitos dentro das Escrituras, mesmo que as Escrituras não falassem daquela maneira. Esse é um perigo muito grande, porque não se deve ler as Escrituras para confirmar o que nós acreditamos que as Escrituras falam. Deve-se ler as Escrituras para que elas nos ensinem aquilo que é a vontade de Deus e a verdade de Deus.
Um grande problema é achar que o homem está acima das Escrituras. Então ele acha que ele pode examinar as Escrituras. Mas na verdade o homem vai às Escrituras para ele ser examinado pelas Escrituras. Uma coisa é você confrontar as Escrituras e outra coisa é as Escrituras confrontar você. Uma coisa é você querer usar a Bíblia como uma ferramenta e outra coisa é você entender que você é a ferramenta e ela é que vai usar você. Uma coisa é você achar que você pode moldar a palavra. Outra coisa é você entender que ela é imutável, inerrante. É a palavra absoluta de Deus, a verdade eterna de Deus. E você nunca vai poder mudar, nem acrescentar, nem tirar. É ela que vai moldar você. Claro que em Apocalipse o Senhor fala que quem tirar ou quem acrescentar. Não que ele vai tirar ou acrescentar a verdade eterna, a verdade estabelecida. Como o Senhor falou, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Elas vão se cumprir. Mas o homem pode mudar, ou pelo menos assim, alterar o significado. Anunciar coisas em nome de Deus que Deus não anunciou. Tirar coisa que Deus não tirou. Ou seja, no aspecto do tempo, o homem pode mexer, mas no aspecto eterno, nunca mudará. No tocante ao tempo, o homem vai ser julgado por aquilo que ele fez enquanto a palavra de Deus estava com ele na sua responsabilidade. Todos nós temos responsabilidade. Então tem que se vir as Escrituras com muito temor, com princípio, com reverência. Eles erraram porque eles não conheciam as Escrituras nem o poder de Deus. Aqui nós temos um outro problema. Eles não apenas erraram porque eles manusearam a palavra como se fossem superiores à palavra, como se eles tivessem o direito de usar a palavra como eles quisessem, mas eles também erraram porque eles desassociaram o poder de Deus da autoridade das Escrituras. Como se fosse possível Deus fazer algo fora do que ele falou que faria. Como se fosse possível Deus fazer aquilo que ele disse que jamais faria. Como se fosse possível Deus se contradizer. Deus assumiu um compromisso e esse compromisso é com a sua palavra. Ele fez uma aliança eterna. E por causa dessa aliança eterna, ainda que o seu povo falhou muitas e muitas vezes, ele levantava um remanescente para que a sua promessa, a sua palavra, a sua aliança pudesse permanecer de pé. Mas é como se Deus se, entre aspas, se restringiu. Ele se confinou ele mesmo, porque ele liberou a palavra. Ele prometeu coisas, ele estabeleceu coisas. Ele estabeleceu um propósito eterno. E esse propósito, essas promessas, esses decretos, eles serão todos eles cumpridos. Então, o próprio Deus, ele se comprometeu com a palavra. Ele mesmo, sendo soberano em si mesmo, ele mesmo decidiu agir de acordo com a sua palavra. Se ele, sendo Deus, não faz nada além do que ele falou, como poderemos nós, miseráveis mortais, achar que poderemos fazer alguma coisa fora do que a palavra de Deus fala para nós? Então não se separa o poder de Deus da palavra de Deus. O poder de Deus e a palavra de Deus andam juntos, porque o poder de Deus é o poder da palavra de Deus. Na verdade, não existe poder de Deus sem a palavra de Deus. A palavra de Deus é o meio pelo qual o poder de Deus é liberado. De certa maneira, o poder de Deus é Cristo. Ele é a sabedoria de Deus, a justiça de Deus, ele é toda a realidade espiritual da parte de Deus professada nas Escrituras. Tudo aquilo que Deus estabeleceu, ele estabeleceu em Cristo. Tudo aquilo que ele faz por meio de Cristo. Os céus, a terra, tudo que nela há, foram feitos nele, em Cristo, por ele e para ele, e sem ele, Cristo, nada do que foi feito se fez. Mas ao mesmo tempo, nós temos as virtudes
de Deus por meio de Cristo, nós temos as intervenções de Deus por meio de Cristo na história. Nós temos as operações de Deus por meio de Cristo na história, usando o homem. Nós temos o agir do Espírito Santo por causa de Cristo, agindo através dos homens. Mas se a gente puder entender que não existe mover de Deus fora das Escrituras Sagradas, e que se mesmo que Deus se mover de maneira ininterrupta, Ele vai trazer-nos para a palavra. Ele não vai contradizer a sua palavra. Ô irmãos, como isso vai nos guardar, de alguma maneira, sermos um povo místico que vai se enredar por um movimento, por uma novidade, por uma coisa milagrosa, sobrenatural, que por acaso aconteceu e está assim arrebanhando milhares de pessoas. E às vezes as pessoas se movem por esses ventos de doutrina, por essas operações, sem, contudo, constatar se essas coisas são de acordo com as Escrituras. O outro extremo, ao mesmo tempo, são pessoas em busca de um conhecimento, em busca de uma razão qualquer, de um intelectualismo, se enredar no mero estudo ainda das Escrituras, cujo propósito principal não seja conhecer a Deus mesmo, por meio do Cristo vivo da Bíblia. Precisamos das Escrituras e do poder de Deus andando lado a lado, um com o outro, sem separar. Talvez ficaria mais claro a gente entender a obra do Espírito Santo através das Escrituras. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é o Espírito da palavra. Foi ele que inspirou os profetas, foi ele que inspirou os apóstolos a falarem e a escreverem os textos. Especialmente no livro de João, o Senhor fala do Espírito da verdade que nos guiaria em toda a verdade. Ele fala da verdade que foi dada pelo Espírito Santo e que o Espírito Santo daria testemunho da verdade. E mesmo aqueles que já lessem ou tivessem ouvido sobre a verdade, o Espírito Santo nos faria lembrar. E me chama a atenção que o Senhor Jesus, falando quando o Espírito Santo viesse, ele faz algumas confissões. Ele diz que o Espírito Santo não falaria de si mesmo. Já pensou nisso? O Espírito Santo é Deus. Ele não falaria de si, mas tudo que tivesse visto e ouvido, que o Senhor falou, ele ia vivificar, ele ia fazer os discípulos lembrar daquelas coisas. Ele ia anunciar essas coisas. E ainda diz assim, ele, o Espírito Santo, me glorificará porque há de receber do que é meu. É claro que o Espírito Santo é Deus. É uma das pessoas da Trindade. Mas na administração da obra de Deus, o ministério do Espírito Santo é trabalhar a favor de Cristo, é glorificar Cristo. E porque ele foi enviado com essa missão, ele é o Deus que se esconde, faz questão de trabalhar no invisível, estando presente, mas não chama atenção. Porque o seu ministério é nos levar a conhecer Cristo e por isso ele nos revela a sua palavra. Mas você consegue ver que o Espírito Santo não está separado das Escrituras e que ainda que a nossa tendência é querer mais um do que o outro, de acordo com a nossa herança religiosa, que pena que as coisas aconteçam assim, se você é mais pentecostal, você vai se dedicar mais à obra do Espírito Santo, e que infelizmente nem sempre é obra do Espírito Santo, talvez é obra de um espírito, ou no começo até foi o Espírito Santo, mas porque se desassociou das Escrituras, já não foi mais ele, mas foi uma outra força. Ou se você é mais tradicional, de uma herança, de uma igreja tradicional, você talvez se dedique mais pelo estudo sistemático, dogmático da Bíblia e sem depender, talvez, dessa capacitação ou desse poder do Espírito Santo no cristão. Ou pendemos para o misticismo ou para a erudição. Ou pendemos
para o misticismo no sentido de experiências, ou a gente vai pender por um estudo e nos firmar numa doutrina, ainda que esteja correta, vamos nos dar por satisfeito, independente se a nossa vida está sendo transformada. Se há mudança de caráter, se há avivamento, se há cura, se há transformação, se há avivamento na igreja. Muitas vezes nos damos por satisfeito porque nós estamos certos de que aquilo que nós estamos falando é a verdade, porque temos muita base na Bíblia para falar que aquilo é verdade. Os fariseus também tinham. Mas o que é a verdade? Talvez a gente ache que verdade é uma doutrina. Talvez a gente ache que verdade é um ensinamento. Ou quem sabe verdade é uma experiência. Se temos uma experiência, então nos damos por satisfeito, porque a experiência está mostrando para nós que aquilo está acontecendo. Ora, os espíritas, os budistas e tantos outros istas acreditam assim. Isso é o pragmatismo, né? Que a coisa é verdadeira quando ela funciona. Quando realmente ela atinge a minha vida e ela alcança aquele propósito que ela se propôs fazer, então se aquilo está trazendo alguma experiência, algum sentido e me faz bem, provavelmente aquilo é verdadeiro. O que funciona é verdade e o que não funciona não serve. Por isso que a religião sempre tem que estar inovando coisas, né? Sempre tem que ter muita campanha, muita coisa acontecendo, nem que sejam tantas semanas com correntes ou com quebra de maldição. Tem que ter coisa porque é pragmático. Mas o Senhor não tem nada, absolutamente nada a ver com isso, apesar do seu amor por nós. Ele tem a ver com a sua palavra eterna, com o seu propósito que ele estabeleceu em Cristo. Seria um equívoco achar que Deus faz uma obra em nós diretamente que não seja por meio de Cristo. Ou seja, a gente quer, Senhor, faça isso na minha vida. Mas Deus não pode operar algo na sua ou na minha vida que não seja por meio do seu Filho. Porque o propósito dele é no seu Filho. Deus nos vê no seu Filho. Quando o seu Filho foi crucificado, todos nós fomos crucificados com ele, o nosso velho homem. E quando ele nos salva pelo Espírito Santo, agindo no nosso interior, ele nos salva devido à obra de Cristo. Ele agora nos coloca em Cristo. E ele está trabalhando em você, ele está trabalhando em mim. Mas qual é o seu trabalho? Seu trabalho é operar a transformação, o aperfeiçoamento da obra de Cristo em nós. O seu trabalhar é nos conformar à imagem do seu Filho. Seu trabalhar não é nos salvar dos problemas. E o seu trabalhar não é nos levar a um pensamento positivista, que se você memorizar e decretar, aquilo vai acontecer. Não, o seu trabalhar não é nos encher de conhecimento. Não. Conhecimento incha, o amor edifica. Não é isso o seu trabalhar. Seu trabalhar também não é nos levar a uma experiência mística, que você sempre tem que estar buscando alguma coisa mais, quem sabe, estrondosa, mais sobrenatural. Também não é esse. Ainda que ele nos dê conhecimento, ainda que ele quer que a gente estude, nos aprofundemos na palavra, e ainda que ele nos dê experiência sobrenatural, tudo isso é para nos levar ao seu Filho, para que ele seja cabeça, seja Senhor, ele tenha um corpo que ele possa se expressar. A obra de Deus é Cristo em nós. Essa é a esperança da glória. Então não se apavore se você tem tribulação, se as coisas não dão certo, se você está cheio de problema. Se você ora para ele te libertar de algumas coisas, ele não te libertou de outras. Talvez tenha algumas coisas que nos mantêm mais quebrados, mais humildes, mais humilhados. Então, de alguma maneira, essas coisas são boas, né? Não que elas são boas no sentido de aprovação, mas elas são boas porque nos mantêm quebrados. Quem sabe se Deus nos livrasse desse temperamento, que a gente às vezes é cordeiro e vira dinossauro de vez em quando, a gente estaria mais orgulhoso. Então nem sempre ele tira tudo, ele deixa algumas coisas para a gente aprender a se humilhar diante dele e entender que ele é o Senhor. Nós não sabemos explicar, mas ele sabe. Porque a sua obra é Cristo em nós. Então, querido, às vezes nós nos sentimos um povo esquecido. Um grupinho, né?
os irmãos que Deus colocou para nos servir, e às vezes, puxa, não poderia ser uns irmãos um pouquinho melhor? Uns irmãos meio atrapalhados, né? Mas é assim mesmo, irmãos, porque a sua obra é nos quebrantar, nos aperfeiçoar em Cristo. Ele sabe o que ele está fazendo. Nós queremos, às vezes, as coisas muito acertadas, né? Mas, certa vez, o Spurgeon fez uma oração muito estranha. Ele falou assim, quando as coisas estavam muito certinhas no âmbito da igreja, ele falou, Senhor, envia-nos uma chuva de santa desordem, porque as coisas estavam muito ordenadinhas. Parecia um cemitério. O lugar mais ordenado que não tem problema é o cemitério, né? Ninguém mexe com ninguém, todo mundo é santo ali, tudo quebrantado, todo mundo chora, tudo pintadinho. E o vale dos ossos secos é aquele movimento, né, daquela palavra profética, que os ossos batiam uns com os outros, e o Senhor levantou ali um grande exército. Às vezes o Senhor envia uns ventos estranhos, que causam uma certa tempestade na nossa vida. Parece que nem é ele. De vez em quando a gente repreende o diabo, né? Mas às vezes é o próprio Senhor que está trabalhando na nossa vida. Nós somos rechaçados, caluniados, vituperados, excluídos, diminuídos, caluniados. E isso é o meio do Senhor nos quebrantar e nos trazer para mais perto dele. Então não se espante e devemos confiar que o Senhor está exatamente acima de todas as coisas. Ele tem o controle de todas as coisas. Mas voltando ao texto que o Senhor falou, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Irmãos, como nós precisamos conhecer as Escrituras e conhecer o poder de Deus. Nós precisamos das duas coisas. Mas as Escrituras, por serem a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ninguém pode conhecer as Escrituras se ele não conhecer o autor das Escrituras. Porque o autor das Escrituras é o próprio Senhor. Mas você não pode conhecer o Senhor se não for através das Escrituras, ou seja, uma coisa leva a outra. Mas chegar às Escrituras seria, ilustrativamente, como chegar numa casa. Você não pode entrar numa casa a menos que ou você seja o dono da casa e tenha a chave, ou você seja, no mínimo, amigo da casa, do dono da casa. Alguém tem que abrir o portão para você, entrar pelo menos no quintal. Depois ele vai abrir a porta da sala ou da cozinha. Da cozinha já é um ponto um pouco mais íntimo, né? Ou seja, irmãos, quem tem as chaves das Escrituras é o próprio Senhor. Nós não podemos simplesmente chegar na palavra e achar que é fácil você conhecer as Escrituras. Você pode conhecer a periferia, a casca, né, a letra, mas não exatamente o seu significado, a sua realidade e especialmente a sua revelação. Então o Senhor, de fato, Ele esconde as coisas dos que se acham sábios e entendidos e revela aos humildes ou às criancinhas. Deus, Ele gosta dessas coisas, de ser amigo das coisas fracas, das coisas loucas, das coisas que não podem, para confundir as que se acham ser sábias e são melhores e podem alguma coisa. Ele que tem as chaves. Na verdade, o Senhor fez uma correção. Vamos ver um texto no livro de João. João capítulo 5. Novamente o Senhor está no ambiente de conflito e Ele vai falar várias coisas. Mas vamos pegar do verso 33.
Mandaste mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. João 5,34 agora. Eu, porém, não aceito o humano testemunho, digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Ele, João, era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quiseste por algum tempo alegrar-vos com a sua luz, ou com a revelação que João trazia. Mas eles não tinham compromisso com isso. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes, presta atenção nisso aqui, irmãos, jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes a quem ele enviou, que é Cristo. Ou seja, eles estudavam as Escrituras, examinavam as Escrituras, memorizavam as Escrituras, mas eles não tinham a palavra habitando neles. Examinai as Escrituras, verso 39, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, contudo não quereis vir a mim para terdes vida. Você está vendo o que o Senhor está dizendo? Primeiro ele está dizendo que eles jamais ouviram a sua voz. Que loucura! Porque as Escrituras é o falar de Deus para o homem. Deus fala através da sua palavra. Ele pode nos falar audivelmente, mas a sua palavra é o sopro dele para nós. Imagine tantos anos esquadrinhando a Escritura e jamais perceber o fluir, o sussurrar do Senhor, a iluminação do Senhor. Eles jamais ouviram a sua voz, nem viram a sua forma. E eles não tinham a palavra permanecendo neles, porque eles não criam naquele que ele enviou. Ou seja, Deus não fará uma obra nos homens que vão às Escrituras como se fossem superiores às Escrituras, como se eles pudessem usar as Escrituras como uma ferramenta didática, mas ao mesmo tempo eles não creem na centralidade das Escrituras, que é o seu Filho. Como ele diz, porque não credes naquele que ele enviou. Ou seja, que o centro das Escrituras é o Filho de Deus. Se você não crê no Filho de Deus, a palavra de Deus não vai ser revelada a você. Deus não nos deu as Escrituras com outro propósito. Então, uma chave para você chegar às Escrituras é vir às Escrituras para conhecer o Filho de Deus. Para ouvi-lo, para amá-lo, para adorá-lo. Ora, verso 39, examinai as Escrituras, porque julgaste ter nelas a vida eterna. Vocês estão errados? Vocês não podem ter a vida eterna simplesmente por vir às Escrituras. Como se o homem pudesse obter a vida eterna porque ele se dedicou a estudar as Escrituras. Porque ele faz boas obras. Não. Ele diz assim, elas dão testemunho de mim. Ou seja, a vida eterna é o próprio Filho de Deus. Quem tem o Filho tem a vida. E quem não tem o Filho não tem a vida. Mas a ira de Deus cairá sobre ele, foi o que o apóstolo João falou. Ou seja, que não se desassocie a vida eterna do Filho de Deus. Na verdade, a vida eterna é a consequência de crermos no Filho de Deus que realizou aquela obra na cruz por nós. Sem ele, não há vida eterna. Então, qual era o grande problema desses mestres, desses estudiosos? Eles viam as Escrituras, mas não vinham a Cristo. Eles conseguiam enxergar muitas coisas nas Escrituras, mas todas essas coisas foram de Cristo. Por isso essas coisas não faziam sentido para ele. Nada pode ser compreendido. Nada faz sentido
se a gente não entender que todas essas coisas, na verdade, do Velho Testamento eram sombras e figuras daquelas realidades que Deus operaria em Cristo Jesus e futuramente na igreja. Quando a gente desassocia Cristo da palavra, ela é um livro fechado para nós. E o Espírito Santo se oculta, porque o ministério do Espírito é glorificar o Filho de Deus e revelar a sua palavra para nós, para conhecermos o Filho de Deus. Então há uma obra gloriosa de Deus, e essa obra é no seu Filho. Mesmo a obra da criação, Deus fez essa obra da criação por meio da sua palavra. Nada foi feito que não esteja na sua palavra. Então, irmãos, jamais poderemos conhecer a Deus. Jamais poderemos entender as intenções de Deus, se não formos por meio do seu Filho. E por isso precisamos chegar humildemente à palavra, dependendo da pessoa do Espírito Santo, obedecendo aquelas coisas que Ele colocar diante de nós. Se o Senhor falou algo conosco, precisamos obedecer. Se a gente não obedecer, como Ele abrirá sua palavra para nós? Seríamos rebeldes, e essa palavra Ele revela aos seus filhos, especialmente aos humildes, aqueles que se sujeitam a Ele. Às vezes o homem acha que pode fazer alguma coisa para Deus, sem ao mesmo tempo se submeter a Deus. Talvez ele faça muita coisa, mas naquele dia se revelará que nada disso foi por meio do Espírito Santo, de acordo com a palavra, porque Deus capturou essa pessoa que obedecia à medida que Deus falava com ele. Não devemos ter expectativa de outra coisa, a não ser primeiramente conhecer o Senhor. Como nós precisamos querer conhecer a Deus, não importe a consequência, não importe o preço, não importa se você vai ficar sozinho, se você vai ser esquecido, não importa. Qual é a sua missão? Qual é o seu chamamento? Sua missão e seu chamamento é conhecer a Deus profundamente, o Deus das Escrituras, o Deus que se revela em Cristo. Mas ao mesmo tempo, esse nosso Senhor tem um corpo, ele tem uma família. O corpo de Cristo. Então esse chamamento é coletivo. E nós vamos caminhar com aqueles que, em primeiro lugar, se sujeitam à palavra de Deus. A palavra de Deus deve ter autoridade máxima sobre nós. Um dos sinais de que estamos caminhando na vontade de Deus, tanto individualmente como coletivamente, é quando a palavra é maior do que nós. Quando a nossa opinião fica em segundo plano. Lembra do Salmo 23? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O pensamento no original é: o Senhor é o meu governo, nada me faltará. O que Davi está dizendo? Como ele era pastor de ovelha, ele conhecia o frio da noite quando ele apacentava o rebanho, ele conhecia a fúria do predador que queria devorar a ovelha, ele conhecia a dor que aquela ovelha sentia quando ela estava quebrada, machucada, ferida. Ele sabia de tudo isso. Mas quando ele diz: o Senhor é o meu pastor, ele se coloca como aquela ovelha, exatamente como as ovelhas que ele apacentava e tinha que dar conta delas. E Davi está falando aquelas coisas. Você sabe que Davi foi um homem perseguido por Saul. Davi passou por muitos sofrimentos. Mas ele tinha essa convicção: o Senhor é que me governa. Por isso eu acredito que tudo está sob o seu controle. Nada me faltará. Ou seja, nada me faltará, ele não está dizendo assim que Deus só vai me trazer coisas boas. Não. Nada me faltará daquelas coisas que vão cooperar para aquele propósito supremo que Deus tem na minha vida. É como se ele estivesse entendendo o que Paulo falaria lá na frente, em Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.
Algumas coisas ou todas as coisas contribuem? Hã? Todas as coisas. Por isso que Davi pôde falar, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então não faltou a Davi perseguição, despojamento, quebrantamento, calúnia, injúria, fome, luta, muitas coisas. Você se lembra que Davi foi ungido por Samuel, não foi? E depois que ele foi ungido, o que aconteceu com Davi? Ele foi perseguido por Saul. Muitas vezes nós queremos aquela unção do Espírito Santo, né? Para que você quer a unção do Espírito Santo? Para que você quer o batismo do Espírito Santo? Para que você quer o poder do Espírito Santo? Davi foi ungido para morrer, ungido para ser quebrado, ungido para ele ser tratado para ser parecido com Jesus. Se o Senhor te ungir, não é só para te usar, mas é também para te transformar à imagem do seu filho. Então não estranhe se algumas coisas começam a parecer estranhas. Mas é aquele poder que ele nos dá para que a obra da palavra que o Espírito Santo quer realizar e nos transformar à imagem do seu Filho, seja realizada em nós. Amém? Então Davi pode falar, o Senhor é meu pastor, nada tem me faltado. O que mais que Davi fala? Você lembra o versículo seguinte do Salmo 23? Hã? Ele me faz repousar ou descansar em pastos verdejantes. O que pasto verdejante significa na Bíblia? Alimento. Deus nunca vai te guiar a pastos secos, a capim, palha seca. Muitos irmãos acham que Deus está guiando eles, mas eles estão entrando em heresias, estão seguindo pessoas porque são carismáticas, porque tem uma série de outras coisas, mas falta isso aqui, ó, a palavra de Deus. O Senhor guia as suas ovelhas, e cremos que nós somos ovelhas, aonde a palavra dele é prioridade, está acima. Então, irmãos, se vamos prosseguir sendo guiados por Deus, esse é um dos princípios de Deus. A palavra de Deus precisa estar em primeiro lugar sobre nós. Precisa nos governar, precisa ter a liderança sobre nós, o foco sobre nós, e todas as demais coisas procedem daí. Todas as demais coisas. Então eles erravam porque não conheciam as Escrituras e nem o poder de Deus. Mas por que não conheciam as Escrituras? Porque eles procuravam nas Escrituras coisas erradas. As Escrituras falam de bênçãos? Fala. Fala de prosperidade? Fala. Fala de vida eterna? Fala também. Irmãos, tudo que você quiser, as Escrituras falam. Mas ela não fala absolutamente nada dessas coisas desassociadas de Cristo. Prosperidade para Deus é a abundância do seu Filho em nós. E se você tiver prosperidade terrena, é para você ser um mordomo, um servo, para que esse propósito de Deus siga adiante. Ela fala de vida eterna, mas a vida eterna, segundo João 17, verso 3 em diante, diz: a vida eterna é esta, que te conheçam como o único Deus verdadeiro, e o que mais? E a Jesus Cristo a quem enviaste. Ou seja, a vida eterna não é uma coisa etérea, abstrata, misteriosa, uma áurea que você vai subindo lá para o céu. Não. Na verdade, Deus não nos salvou para o céu. Deus nos salvou para o seu Filho. Em outras palavras, se você for ao céu sem o Filho, ali é o inferno. E se você chegar ao inferno com Cristo, ali é o seu céu. Então não tenha medo de ir para o inferno. Mas também não queira ir para o céu. Essencialmente, você tem que querer Cristo. E Cristo vai te levar por onde quer que Ele queira. Porque a vida eterna não é nos tirar do inferno.
A vida eterna é uma vida gloriosa de intimidade com Deus por meio de Cristo. Essa é a vida eterna. Claro que a Bíblia fala do céu, mas o que é o céu? Se não a extensão da sala da intimidade de Deus através de Cristo, no Espírito Santo, conosco. Mas se você tirar isso, você vai ficar na periferia dos céus. Então, queridos, eles erravam por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude, porque Ele quer que a gente conheça Ele de fato. Para isso Ele nos deu a sua palavra. É muito interessante, eu vou usar alguns minutos a mais, o livro de Romanos. Eu confesso que não queria ter falado nada disso, mas, como eu falei, que a Escritura tem que ser maior do que nós, e ai de nós, então, Deus seja louvado. Romanos capítulo 15. Depois do capítulo 14, onde Paulo está falando que devemos ter paciência uns com os outros por causa da divergência de opiniões, que ainda que sendo filhos de Deus, nós podemos pensar muitas coisas diferentes. É claro que os fundamentos têm que ficar bem claro para nós em relação a Cristo, a verdade, etc. Mas nas coisas que não são fundamentais, devemos ter paciência e liberdade uns com os outros, amor uns com os outros. Agora o capítulo 15, quando chega o verso 1, ele vai dizer assim: ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Claro que Paulo está falando, usando uma linguagem de advertência para aqueles que se achavam fortes, mas queriam, entre aspas, matar aqueles que pensavam diferente deles. Isso é uma prova de que eles eram mais fracos do que aqueles que eles achavam que eram fracos. Porque se você não pode suportar a fraqueza daquele que você acha que é fraco, é porque você é mais fraco do que ele. Todo aquele que acha que é forte, ele passa a ter a audácia de querer julgar o outro. Mas uma prova de que alguém é mais forte do que o outro, não é quando ele julga, mas é quando ele tem a graça e a misericórdia para amar o outro e ver as virtudes do outro, apesar das diversidades, apesar das diferenças. Então ele está dizendo, ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Irmãos, a igreja não é um lugar de você agradar você. Talvez um teatro, um clube, qualquer outro lugar. A igreja é um lugar de Cristo ser glorificado. Para ele ser glorificado, devemos tomar a cruz. Por isso que a igreja vai ser um lugar de diversidade e de coisas que às vezes vão nos chocar, porque a gente não queria que fosse assim, mas é assim. É mais ou menos como um casamento. Lembra quando você casou? Ou quando você estava enamorado com aquela princesa ou aquele príncipe? E a gente não via fraqueza nenhuma, até o ronco dele era uma gracinha, né? Hoje parece um dinossauro, mas naquele período era bonitinho, né? O chulé dele era uma gracinha, né? Cheirosinho. Hoje você não suporta. E assim sucessivamente, né? Mas parece que quando nós estamos apaixonados um pelo outro, parece até um encanto, porque nós não conseguimos ver as debilidades um dos outros, porque se visse a gente não casaria nunca. E ficamos meio hipnotizados e casamos. E depois de um tempo que passa aquele processo de adaptação, ou ele começa a ser mais profundo, começamos às vezes a pensar, será que eu casei com a pessoa certa? Será mesmo que foi de Deus? Já vi gente até falar assim, meu casamento acho que eu posso separar porque não foi de Deus, e a Bíblia fala que se case no Senhor, né? Quando eu casei eu não estava em Cristo, então agora... Porque nós às vezes achamos que casamos para ser feliz, e esse é um engano terrível. Nós não casamos para ser feliz, ainda que o casamento é um veículo da felicidade, quando esse casamento está de acordo com o propósito de Deus.
Mas o casamento também é um meio de transformação. Então Deus vai te dar uma pessoa bem diferente de você, tá? Não perca a esperança. Você está em obra. De vez em quando tem que pôr uma placa assim, calma, tenha paciência, nós estamos em obra. A Thaís está balançando bastante a cabeça. Oh, meu Deus do céu. Tem que orar. Orar muito por essa alma, viu? Pelo Marcelo, né? Por todos nós, né? Mas, irmãos, eu estou usando essa ilustração para a gente falar um pouco sobre a igreja. Porque casamento e igreja é uma bênção e, ao mesmo tempo, é uma arapuca. Que depois que você entra, você não sai. Não tem folga, Deus te vinculou. Mas quando você entende que aquilo ali é um ambiente para a transformação do homem, para que o seu propósito seja feito, seja realizado, aí nós entendemos que as coisas às vezes estão confusas porque nós não dependemos do Espírito Santo e nós queremos que as coisas sejam do jeito que a gente quer que elas sejam. Então Deus te deu uma esposa diferente de você, mas se você pudesse abrir a cabeça dela com serrote e botar a sua cabeça dentro dela para ela pensar igual a você, você faria. Ou vice-versa, mas não é assim. Deus colocou pessoas diferentes para poder haver esse fato de que serão os dois uma só carne. E isso só é possível pelo poder do Espírito Santo trabalhando em nós. Isso leva tempo, né, irmão? Leva tempo. Então, graças a Deus, irmãos, que o Senhor nos ama e sabe como trabalhar conosco. O casamento também nos salva, né? Primeiramente de nós mesmos, né? Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação, colocando isso para o casamento, não queira levar as coisas na marra, na força. Esqueça da sua felicidade, do seu direito. Viva em prol da sua esposa e esposa vive em prol do seu marido. Se você quer ser feliz, como dizia meu pai Zé João, você só pode ser feliz quando você passar a fazer o outro feliz. Porque felicidade não é um sentimento. A felicidade é uma consequência quando você escolhe fazer o outro feliz. Somente uma pessoa que faz o outro feliz, ela pode ser feliz. Quem não faz o outro feliz, ele é um infeliz. E por que somos infelizes? Porque nós sempre estamos procurando agradar a nós mesmos. Deus colocou o marido para cuidar da sua esposa, alimentar a sua esposa, como Cristo cuida e dá vida pela igreja. E Deus colocou a esposa, à semelhança da igreja, para que seja ajudadora e idônea do seu marido. Então, nenhum é para o outro primeiramente. Cada um deve escolher agradar o outro. E à medida que a gente escolhe isso, o Espírito Santo passa a fazer aquelas mudanças necessárias em nossas vidas, né? Isso também é na igreja. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Não é o que é bom para você, é o que é bom para a edificação coletiva. Não importa se você está tão certo, importa se aquilo vai trazer dano ou se vai trazer edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo contra outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Esse é um ponto tão precioso, irmãos. Tudo que outrora foi escrito. Então, todo o Velho Testamento, que às vezes as pessoas falam, não precisamos do Velho Testamento porque estamos no Novo. Tudo que foi no Velho ficou no Velho. Tem gente que nem lê o Velho Testamento, a não ser Salmos, né, que é tão gostosinho de ler, Provérbios, né? Mas você pensou em Levítico, as pessoas não querem ler aqueles livros, né? Mas aqui está dizendo tudo, não alguma coisa. Tudo que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então, se você quer aprender, vai ter que ler, estudar e conhecer o que outrora foi escrito.
Muitas vezes você quer que Deus fale ou mostre algo. Muitas vezes a gente quer saber como que Ele vai conduzir as coisas em relação à sua obra. Mas Ele já mostrou. Ele já mostrou porque a sua palavra, ela é crescente. Sua revelação é cumulativa, ou seja, é como aquela flor que numa manhã ela é só um botão, aí quando ela é para meio-dia, depois de uma chuva, o sol, aquele botão se abriu, no outro dia ela abre mais um pouco, e quando ela abre, dentro dela tem um outro botão e vai se abrindo e cada dia, até se abrir plenamente, assim é a palavra de Deus. Revelação pós-revelação. Por isso precisamos conhecer as Escrituras, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Oh, irmãos, paciência. Deus deseja e quer que a gente tenha paciência. A gente quer que as coisas aconteçam tão rápido. Mas quando você começa a ler as Escrituras, quando você começa a ver a obra de Deus com o seu povo, Deus fez uma promessa ao seu povo, mas quantos anos eles tiveram que esperar? E que sua obra avançou à medida que, muitas das vezes, primeiro Deus trabalhou na vida dos seus servos. Por exemplo, Moisés. Quantos anos Moisés ficou no deserto? 40 anos. Paciência. Quantas coisas poderíamos falar sobre paciência? Mas ele fala que a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras. Duas coisas, paciência e consolação. Quando a gente permite a palavra de Deus trabalhar conosco, teremos paciência e consolação das Escrituras. Porque saberemos, pela palavra, de que nada saiu do controle de Deus. Ele está trabalhando, ainda que parece que não, mas Ele está trabalhando. E Ele vai encher o nosso coração de paciência. E Ele vai dizer assim, consolação. Duas coisas. Sermos consolados pelas Escrituras. As Escrituras ela é tão rica, ela é luz, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é comida do céu, ela é escudo, é broquel, ela é esconderijo, mas ela também opera na nossa vida, ela também nos consola, ela é uma espada. Oh, irmãos, quanta coisa são as Escrituras para nós. E ele fala de consolação e termina esse verso 4 dizendo, tenhamos esperança. Calma. Esperança de que o Senhor continuará trabalhando. De que nada saiu do seu controle. De que Ele está no trono. Os Salmos diz que José foi provado pela palavra. Pela palavra. Seus irmãos o traíram, foi vendido como escravo, foi levado como escravo para o Egito, e lá ele se tornou governador. Um dia veio fome no mundo inteiro, e Jacó mandou seus filhos buscar provisão no Egito. José era governador. Quando ele viu seus irmãos, puxa vida, ele podia se vingar, né? Seus irmãos ficaram com medo. Mas José tinha um segredo. Ele falou, não foram vocês que me mandaram para cá. Foi a mão do Senhor, a mão invisível. É como se ele estivesse vendo aquelas mãos perfuradas com o cravo da cruz. Nos instrumentos ou nas circunstâncias, foram seus irmãos. Mas quem coordenou tudo aquilo, quem permitiu tudo aquilo foi o Senhor. Então José não viu o lado físico da coisa. José viu o lado espiritual, ele viu quem estava no trono. Por isso ele não tinha amargura, ele não falava mal, ele não murmurava, ele não se vingou, ele amou, ele perdoou. E outra coisa, ele se tornou o provedor dos seus irmãos.
Nós não sabemos porque que às vezes somos lançados nas cavernas e passamos por tantas coisas, mas pode ser que, se a gente for fiel à palavra, aceitar o quebrantamento, o tratamento de Deus, seremos mais semelhantes a Cristo como José e também passaremos a servir os nossos irmãos ou aquelas pessoas que de alguma maneira nos feriram. Por isso que ele está falando paciência, esperança, consolação. E o verso 5 diz: ora, o Deus da paciência e da consolação. Está vendo, irmãos? Você quer conhecer só o Deus dos exércitos, né? Guerrear por você, pisar a cabeça do inimigo e tal. Mas ele também é o Deus da paciência e da consolação. Vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros. Pô, mas como que nós vamos sentir uma coisa só uns para com os outros se somos tão diferentes? Ele fala, segundo Cristo Jesus. Eis o segredo. Não é segundo a opinião daquele que tem a personalidade mais forte. Cristo Jesus. À medida que a nossa mente vai sendo iluminado, né? Havendo mudança de mente, o Espírito do Senhor vai trabalhando em nós, Ele vai nos governando e as nossas motivações vão sendo purificadas. O porquê estamos fazendo as coisas. Para que, verso 6, concordemente, todos nós concordando, e a uma só voz. Qual a voz? Daquele irmão ou daquele outro? Não, de Cristo. Uma só voz. Glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos ou abraceis no coração uns aos outros. Como? Como também Cristo nos acolheu. E por que Cristo nos acolheu? Para a glória de Deus. Ó, irmãos, só pode acolher uns aos outros quando nos lembrarmos como Cristo nos acolheu. Como Ele nos acolheu. Nós éramos perfeitos. Como Ele precisava de nós, né? O que seria dele sem nós, né? Não é assim? É? Não. Então você está entendendo o que eu estou falando. Como é que nós queremos exigir que os irmãos mudem de opiniões, deixem aquilo ou outro, para a gente receber uns aos outros? Estão entendendo, irmãos? Muitos irmãos não recebem uns aos outros. Exclui, especialmente aqueles que parecem que vão nos trazer muito problema, né? Mas ele fala, portanto, acolhei-vos uns aos outros. Não é quando aquela pessoa te pedir perdão, prometer, ficar bonzinho. Não. Como Cristo também nos acolheu. Para quê? Para a glória de Deus. É a glória de Deus que está em foco e não a nós mesmos nem ninguém. Queridos, que o Senhor nos abençoe. Amém. Possamos ser o povo das Escrituras e também do poder de Deus. Queremos que o Senhor nos avive, queremos que Ele nos encha do Espírito Santo, queremos ser cheios dos dons espirituais, queremos pregar com autoridade, que pessoas sejam curadas, que demônios sejam expulsos, que haja um avivamento. Mas que tudo isso seja obra da palavra de Deus, por sermos um povo marcados e governados pela palavra, que sobretudo essa palavra está nos transformando, nos aperfeiçoando à imagem do seu Filho, para que ele seja tudo em todos. Que o Senhor possa nos abençoar cada vez mais, nos levando a conhecê-lo. Vamos orar, né? Senhor, nós queremos te agradecer, porque apesar de tantas forças estranhas e as circunstâncias quererem nos levar a um poder que resolva tudo para o nosso bem, o Senhor está nos chamando de volta para a palavra. Ou apesar de sermos seduzidos a um conhecimento,
o Senhor está nos trazendo de volta para a sua palavra. Senhor, purifica a nossa motivação, nosso coração, para, por um lado, ó Deus, não sermos como aqueles gregos que buscavam conhecimento, ou apenas como os judeus que buscavam poder e sinais, mas que possamos desejar Cristo e esse crucificado. Abra os nossos olhos para conhecer o Senhor. Também nos livre, Senhor, desse orgulho de achar que podemos ser ou fazer qualquer coisa sem a operação do Teu Espírito e sem a Tua Palavra. Senhor, perdoa-nos porque às vezes chegamos à Tua Palavra com arrogância, sem humilhação, sem oração. Às vezes tratamos a Sua Palavra como qualquer uma outra coisa, lemos a Sua Palavra de qualquer maneira. Ó Senhor, quantas vezes a própria televisão ou qualquer coisa toma o lugar da Tua Palavra. Mas nessa noite nós pedimos, atrai o nosso coração. Nós confessamos que não sabemos nada, não temos nenhuma condição. Por isso, como dono da casa, que é a Tua Palavra, nos convida para dentro da Tua Palavra, abra para nós os tesouros ocultos da Tua Palavra, e sabemos que isso está em Cristo Jesus, porque nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Ele é a revelação profunda daquilo que está no teu coração. Ó Senhor, que sejamos um povo que te ama. O Senhor sabe da necessidade de todos nós, da debilidade de todos nós, mas nós queremos nos submeter ao Senhor. Que o Senhor nos ajude e tenha glória em nome de Jesus. Amém. Graças ao Senhor.